religião em geral, né? Nós vivemos hoje momentos difíceis, assim, em termos como poderia falar, conhecimentos, porque a gente está vendo movimento surgindo, cada movimento, cada dia que passa, tem desqualificado a Bíblia. Então, a Bíblia está caindo em descrédito de uma forma tão grande, que as pessoas olham um livro que outrora era tão venerado, tão amado, passou a ser um livro de dúvidas, um livro que a pessoa fica com o pé atrás, porque aparece um rabino, mostra um ponto errado da Bíblia, aparece um roche, mostra outros pontos errados da Bíblia, aparece um estudioso, professor de faculdade, e mostra que a Bíblia tem inúmeros erros, tal. E aí então o que começa a acontecer? A descrença da palavra de quem? Do Elohim vivo. E você não pode cair nisso. Você não pode cair nisso. Aí vem os judaicos, messiânicos, que nem são judeus, são até brasileiros, né? Olha, a Bíblia, o Novo Testamento, 70% não tem valor nenhum, está tudo adulterado. Aí vem outro, não, mas é mais do que isso, é 90%. E as pessoas vão deixando de ler a Bíblia, de buscar na palavra consolo, conforto e edificação para as suas vidas. Começa a entrar a incredulidade. Aí o que esses movimentos começam a fazer? Como eles já colocaram a própria Bíblia em descrédito, veja bem, eles não têm mais o que pregar. Vocês estão compreendendo? Eles acabam não tendo mais argumentos bíblicos para tentar falar para o povo, para converter as pessoas. Então, o que eles começam a fazer? Pregar ensinos de festas. Ah, porque agora é festa judaica, tal, esse ano é o mês de não sei o quê, é o mês de não sei das quantas, tem a festa disso, a festa daquilo. Mas o que o Eterno fala lá em Amós? Que ele está cansado das festas, das gritarias e dos cânticos e da congregação. Ele falou, estou cansado disso que vocês estão fazendo. Se eu não me engano, em Amós 5. Elohim fala, eu estou cansado dessas festas de vocês, judeus. Não sou eu que estou dizendo, é o Eterno que diz. Eu estou cansado dessas festividades, dessas cantorias. O que eu quero é justiça. E um povo que pratique a justiça e seja fiel. É isso que o Eterno quer. Mas o que está acontecendo? No momento agora, tudo é muito gostoso, né? Porque a pessoa sai do sistema crente evangélico, do cristianismo, e ela abandona aquelas campanhas mirabolantes que só tiravam dinheiro delas. Aí elas acabam indo para o movimento judaico-messiânico e começa a cultuar uma cultura diferente. E começa a buscar festas, e buscar isso, buscar aquilo, e entendimento. O Eterno diz lá em Osé 4, 6, ele diz assim, o meu povo sofre, o meu povo está sendo destruído por falta de quê? Conhecimento. Só que o conhecimento também destrói a pessoa. É isso que você tem que entender, que o conhecimento, certos conhecimentos, ele ao invés de edificar, ele destrói. Uma vez eu converso com o irmão Raimundo, eu falo aí, eu não posso ter conhecimentos na Bíblia, tem passagens bíblicas, que eu não posso mostrar para vocês, porque não é a hora. Porque existe coisas na Bíblia que se você não tiver estrutura, você cai. Então o que acontece? O movimento, a pessoa começa aquela festa, agora eu sou judeu, agora eu sou judeu, estou de kippah, aí daqui a pouco ele não tem mais Bíblia para ler. Aí eles vão para o Talmud, que é uma coleção de 36 livros, totalmente, eu posso falar para você, porque eu já li partes deles, é totalmente diabólico. O Talmud chama o Messias de Yeshu. O Messias Yeshu. Chamam ele de Yeshu, os rabinos chamam ele de Yeshu. Falam que Miriam, Maria, ela era uma prostituta. E que o Messias era filho de uma prostituta e inúmeras aberrações.
que eles inclusive têm direito de fazer sexo com uma criança de 9 anos. Olha o que está no Talmud. Está no Talmud de todas as sinagogas que você possa imaginar, tanto messiânica que tem a Talmud, quanto ortodoxa, tem o mesmo Talmud. É um livro totalmente satânico, diabólico. E hoje eu vou provar para você que as coisas do Elohim vivo não se misturam com as coisas de Satã. Não existe como eu pegar algo sagrado do Eterno e colocar na casa de Satanás, ou de Satanás colocar na casa de Elohim. Não pode. Então, quando nós falamos de judaísmo, Talmud, estrela de Davi, de 6 pontas, nós não estamos falando de judaísmo. Nós estamos falando de uma cultura satânica. Entendam isso. Vocês querem seguir o caminho de Elohim ou querem se tornar judeus? Então tem muita gente se tornando judeu e hoje eles não lêem mais Bíblia. Eles pegam textos bíblicos e ficam postando no Facebook, na internet, criticando o texto, criticando a escritura e dizendo mal. Olha como que Elohim podia ter feito isso. E assim a pessoa acaba virando um ateu. Os ufólogos é que estão gostando, porque esse dia eu estava vendo um comentário de um ufólogo, ele estava dizendo assim, que desde que esse movimento judaico começou, a descrença na Bíblia, a falta de acreditar na Bíblia, aumentou a tal ponto que as pessoas não estão tendo mais aonde se apegar, e elas estão correndo, sabe para quê? Para a ufologia, que é estudo de OVNIs e de alienígenas. Então tem pessoas que elas nem jogaram a Bíblia fora. Elas só estão buscando assuntos na ufologia. Outros estão atrás de cabala. Outros estão buscando cabala. E outros estão atrás de Talmud. Aí eu digo para você, irmãos, as coisas do Eterno não se misturam com as coisas do inferno. Há um contraste, há um conflito espiritual muito grande. O Mashiach disse: eis que vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho parte nenhuma com ele. O Mashiach deixou claro: eu não tenho parte nenhuma com Satã. Aí eu digo para você, eu estou aqui nas minhas mãos, para você que está aí me assistindo aqui pela internet, um livro do satanista Aleister Crowley. Vocês nunca ouviram falar? Quem já ouviu falar dele? Aleister Crowley é um satanista. Ele é o pai da Barbara Bush, mãe do Bush, né, do ex-presidente americano Bush, mulher do Bush pai. Ele é pai da Barbara Bush. Então aqui, nesse livro, ele ensina como praticar o ritual de invocação de demônios, que o judaísmo chama de 72 anjos, o nome do Eterno, os 72 nomes do Eterno, os 72 anjos cabalísticos. Cada anjo desse tem um lado positivo e um lado maligno. Aguenta que já já eu vou mostrar na Bíblia para você como que as coisas do Eterno funcionam. Que essas coisas todas que estão sendo apresentadas hoje para as pessoas é demoníaca. E o objetivo desses movimentos que estão usando essas estrelas, símbolo da estrela, dizendo que é a estrela de Davi, que nós sabemos que é a estrela de Reifã, inclusive o apóstolo Estevão foi morto porque ele denunciou isso. O Sinédrio matou ele porque ele falou: vocês levantaram o templo a Moloque e colocaram dentro do templo a estrela de Reifã, que é um demônio, poderoso Reifã. Então aqui nesse livro ensina o ritual do hexagrama. Dizem que o hexagrama é um símbolo mais poderoso do que o próprio pentagrama, que é o de 5 pontas. Você sabe que o mundo espiritual, ele movimenta-se através de quê? Simbologia. Repete comigo: o mundo espiritual, se movimenta através de simbologia. Quando o Eterno mandou o anjo aniquilar os primogênitos no Egito, o que o Eterno falou?
unge as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro. Então o anjo não é onisciente. E naquela época ninguém tinha a marca de Elohim e nem tinha a letra Tav, marcado pelo Espírito Santo, não tinha. Então o Eterno falou: fique dentro da casa, marque a casa dos israelitas, todos os primogênitos dos israelitas fiquem dentro das casas marcadas. Então o anjo passava, olhava aquela casa, está marcado, não entra. Ele recebeu essa ordem do Iá, o anjo da morte. E o anjo da morte saiu matando os primogênitos dos egípcios, que não tinha a letra Tav marcada nos umbrais da porta. Então o mundo espiritual se movimenta através de simbologia. O ritual do hexagrama é usado para invocar a deusa Isis, a Virgem, a poderosa mãe, que é Samiramis, o escorpião, Apófis, o destruidor, o sol Osíris. Osíris assassinado e levantando. Ísis, Apófis, Osíris e o deus Iau. Aí tem um pessoal na internet que diz que o nome do Eterno é o quê? Iau-Rushua. Iau. Esses caras deviam rever esse conceito dessa língua que eles criaram. Iau também é um deus egípcio, uma entidade. E o hexagrama é usado para fazer a invocação desses deuses. Está aqui, ó. Não dá para ver porque a câmera não tem zoom, mas está aqui. Então eles usam esse hexagrama, essa estrela que eles chamam a estrela de Davi, em rituais cabalísticos, aonde Aleister Crowley invoca Osíris, invoca a deusa Ísis, a poderosa mãe, o escorpião, Apófis, o destruidor, Sol, Osíris, Iau. E o Iau. Aí diz assim, olha como que eles fazem para levantar a invocação. Levante o braço direito, aponte para cima, dessa forma aqui. Então ele vai ensinando como se invoca e quais os desenhos que você tem que fazer com o hexagrama. Está tudo aqui. O hexagrama que os judeus usam na Cabala, que usam no símbolo dentro da sinagoga, que há muitos anos esse símbolo vem sendo usado pelo judaísmo, que é tido como algo muito importante. O mundo espiritual, como eu falei a princípio, se movimenta através de quê? Simbologia. Então, os demônios sabem disso. Aí a gente vai ver aqui agora como se invoca ele sem fazer macumba, galinha, vela, preta, nada disso. Existe apenas gestos de mão que você já deve ter visto a presidente Dilma fazer vários deles, inclusive esse aqui, ó. Tudo isso aqui são gestos de invocação de Osíris. O sinal de Harpocrates. Eles colocam o dedinho na boca aqui no cantinho. Está tudo aqui, ó. Os desenhos e as invocações. Então a pessoa usa o hexagrama, invoca, faz assim, outro sinal assim, outro assim, ó. Outro assim, que você já viu os cantores de rap fazendo, né? Esse sinal significa sinal de Osíris levantado. Levantado. Sinal de Osíris levantado. Que ele fica assim, ó. Os rappers não fazem isso? Tudo é intencional, irmãos. O objetivo de Satanás é contaminação. É ganhar legalidade, legitimar a entrada dele na sua vida. O sinal de 7. Quem que você via fazendo isso? Lula. Lula, Dilma, Adolf Hitler. Não, Hitler fazia assim. Lula fazia assim. A Dilma faz assim. Ou então quando ela está discursando, todos
Sinal de Aramote, uma entidade. Coloca aqui sobre o umbigo e faz isso aqui, faz um triângulo. O cantor judeu Ben Snoff, na capa do disco, descaradamente, ele faz esse símbolo aqui. Aquele filme do Austin Power, o menininho, o anãozinho lá, o vilão, ele e o outro grandão com o dedo na boca. Tudo isso são sinais de Osíris. Tudo isso são sinais de Osíris. São sinais que eles invocam os deuses do Egito. Horus se invoca assim. E eles fazem esses sinais diante do público, invocam sobre as pessoas e as pessoas não percebem. Aí eu pergunto para você, por que você acha que esse povo está tão letárgico, enfeitiçado? Aí as pessoas saem do cristianismo pagão. Olha o que eu ouvi esse dia da boca de um ex-satanista dando o depoimento dele. Ele falou assim: se teve uma coisa que Satanás sempre falava lá nas reuniões, foi o êxito que eles tiveram de introduzir a idolatria dentro da igreja evangélica. Aí o repórter perguntou, mas que idolatria é essa que ele conseguiu pôr dentro da igreja? Aí ele disse, eu não sei, deve ser porque eles acreditam na alma, em vida após a morte, porque esse ex-satanista, inclusive, ele é adventista, e os adventistas do sétimo dia, fique sabendo disso, eles não acreditam que nós temos uma nefesh eterna, que nós temos um espírito eterno. Eles não acreditam, os adventistas acreditam que nós somos corpo apenas. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Qual foi a conclusão bíblica que eles usaram para ter essa linha de raciocínio? Mas esse satanista deixou claro que o maior êxito de Satanás é a idolatria evangélica, que foi introduzida e os crentes não sabem. Nós sabemos que é o que? A linguagem. O nome dos deuses que estão sincretizados dentro das escrituras que eles usam. Aí você veja que gravidade, como que o trabalho de Satanás ele é sutil. Ele agora trabalha descredenciando a Bíblia, fazendo as pessoas desacreditarem que a Bíblia não é um livro perfeito. A própria Bíblia diz que ela foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Elohim. Mas a cada dia aumenta-se a credibilidade da Bíblia. Aí a pessoa não tem para onde estudar, onde buscar, aí ela vai para a sinagoga atrás de quê? Cabala. E vocês estão vendo aqui o símbolo principal da cabala e rituais cabalísticos usados por um satanista. Inclusive ele usa até o tetagrama sagrado. Ele usa a estrela de Davi como o principal centro de invocação de espírito. A mesma coisa faz os cabalistas. Os cabalistas desenham a estrela de 6 pontas no altar em algum canto e invocam o nome de algum dos anjos, dos 72 anjos. Eles vivem atrás disso. E lá está todos esses nomes que eu citei, mas em idioma hebraico. Nada mais é do que anjos caídos enganando mais uma vez as pessoas. Então a gente precisa entender uma coisa, irmãos. O mundo espiritual satânico está mais evidente hoje do que nunca. É por isso que eu falo para você, toma cuidado com certos pseudos rochos que andam pregando na internet. Toma cuidado com certos rabinos, muitos místicos, com ensinamentos místicos e misticismo daqui e misticismo dali. Entenda uma coisa. O Mashiach diz, o que tem a luz com as trevas? O que tem o eu com Belial? Qual parte o Mashiach tem com Belial? Nenhuma. Um exemplo disso está nas Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 6. Capítulo 5 melhor. 1 Samuel 5.
do Eterno, quando são consagradas ao Eterno, elas carregam a presença do Eterno. Capítulo 5 de 1 Samuel. Os filisteus tomaram a arca de Elohim e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Elohim e a meteram na casa de Dagom. Quem era Dagom? Um deus, uma entidade, uma força maligna que eles cultuavam para ter uma boa agricultura, para terem boas colheitas. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca de Adonai. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca de Adonai. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sob o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso o sacerdote de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisaram limiar em Asdod até o dia de hoje. Pergunto para você uma coisa. Ó sabedoria de Elohim. Se a estrela que eles dizem ser de Davi fosse de Davi, ela estaria sendo usada por Aleister Crowley em rituais de magia negra, em rituais satânicos, em rituais de demônios? Não. Então você me desculpa quando eu falo para você que esse Israel que está aí é uma fraude sionista, é uma fraude sionista. Se essa estrela fosse consagrada, fosse a estrela de David, homem honrado, segundo o coração do Yah, essa estrela jamais seria usada. Satanás não aceita. Satanás quer você dentro do terreiro dele? Não. Você sabe o que aconteceu comigo? Antes de eu conhecer a verdade do reino, quando eu me converter, eu fui convidado para ir num terreiro de Umbanda. Cheguei no terreiro, eu tinha 14 anos de idade. Os guias não desciam. Aí chegaram para o meu cunhado, falou assim: põe esse moleque para fora. O pai de santo deu uma surra nele. Eu vi ele apanhando, as marcas apareciam nas costas dele, sem ninguém tocar nele. Só vi os vergão se levantando, ele ai, ai, e apanhando. O guia está te batendo porque você trouxe ele aqui. Eu era inocente, eu não conhecia nada. Eu não conhecia a mensagem de... Nem Jesus Cristo eu conhecia naquela época, Jesus Romano. Eu não conhecia nada, irmãos. Aconteceu comigo também. Me colocaram para fora, falou: eu quero ele fora do terreiro. Enquanto ele estiver aqui, o guia não baixa. Fui expulso. Eu que sou um pecador. Agora imagina algo consagrado pelo próprio Eterno. Então entenda bem uma coisa. O que a gente está vendo hoje, essas pessoas estão sendo enganadas, irmãos. Cabala, existe cabala sim. Cabala da Torá, cabala bíblica. É maravilhosa os ensinamentos da cabala. A palavra cabala quer dizer receber. Mas tem cabala que estão sendo usada, cabala mística, que são cabalas, ensinamentos judaicos satânicos. Que você não vai invocar um anjo, você não precisa invocar um anjo. A palavra diz: então Samuel começou a invocar o anjo Micael? Não. O anjo Gabriel? Não. Então Samuel começou a invocar a Yah. O Eterno não mandou ninguém invocar anjo. Você fala com Elohim, ele dá ordem aos anjos ao teu respeito. Mas eles criaram um ritual de trazer anjos até o ponto de se materializar. E o anjo tem um lado bom e um lado ruim. E eles usam o hexagrama para fazer essa invocação. Inclusive nós temos um livro chamado Uma Entrevista com um Vampiro. Foi até entrevistado pela CNN esse homem. Ele fala no livro que o hexagrama é o símbolo mais poderoso do ocultismo e da magia negra. E que ele usava o hexagrama
para fazer viagens para outras dimensões e usava o hexagrama para invocar demônios. O testemunho desse homem é de arrepiar. E sabe o que ele fala no livro? Somente o nome de Yahushua libertou ele. Nós temos esse livro há mais de 10 anos. Já no livro, ele já citava o nome de Yahushua. Entendeu? Então são coisas que você precisa ser inteligente. Não se iludam, irmãos. Não se deixem levar. A arca de Elohim na casa de Dagon caiu por terra. E olha o que aconteceu. Olha o que continua acontecendo. Por isso o sacerdote de Dagon, no versículo 5, e todos os que entraram no seu templo, não lhe pisaram limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão de Adonai castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Elohim de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Então veja bem, o que aconteceu? Encheu eles de tumores, porque eles pegaram algo consagrado do Eterno e colocaram dentro do templo de um demônio. Vamos rever se a estrela de 6 pontas fosse realmente algo vindo da parte do Yahweh, estaria ela sendo usada em rituais de Aleister Crowley? Estaria sendo, a pessoa que quiser comprar esse livro, ela é vendida pela editora Masgra, né? É um livro que te ensina tudo, porque a gente tem que conhecer o nosso inimigo. O cara era mestre de cabala, perito na língua hebraica. Pensa você que ele era pouca coisa. Conhecia demais e usava a cabala para fazer rituais de matança e todo tipo de mal às pessoas. Então essas pessoas estão indo aderindo certos movimentos. Não é todos. Vamos supor, o Rabino Marcelo não faz isso. Não anda atrás dessas práticas. Nem ele, nem o filho dele, que eu já percebi. As mensagens dele não tratam desses assuntos. Mas pessoas que estão indo atrás de judaísmo, acredito que o Ishai também não, né? Não. Você que veio do Ishai, né? Eu também acredito que não. Mas há pessoas que estão indo atrás dessas coisas e estão achando que estão recebendo grandes informações. Estão achando que estão se alimentando, tendo níveis de conhecimento. Elas estão se afundando dentro de coisas malignas, se mesclando ao mal. Nós não precisamos disso, irmãos. Invoca o Yahweh, Yahushua. Invoca a Ele, que Ele é teu pastor, Ele é teu bispo. Ele é o presbítero das nossas almas, Ele é nosso guardião maior. Mas as pessoas querem cabala. Eu quero ser cabalista, eu quero ser conhecedor de cabala, eu quero ser um judeu que eu mexo os pauzinhos daqui. Vira macumbeiro logo de uma vez, infeliz. Verdade, põe logo o turbante do pai de santo lá, põe uns cambores lá para bater os tabacas, vira macumbeiro logo e para de inventar assunto, então vira satânico. Assume logo a realidade, fica enganando as pessoas. Irmão, é por isso que eu tenho muita cautela no que eu vou ensinar, no que eu vou falar. Eu pesquiso muito, eu analiso muito, eu leio bastante, para mim não falar o que não deve. O que eu estou falando, eu tenho base bíblica e tenho provas. Cabala é satânico. Essa cabala não é a cabala do Eterno, não é a cabala de Enoque. Existe a Bíblia que fala de cabala. A cultura da cabala sempre existiu no meio dos israelitas. Mas o que nós temos visto nos últimos dias, o que está sendo ensinado na internet, não é cabala. 72 nomes do Eterno. Peraí, até hoje eu conheço o Eterno com um nome só. Quem inventou esse monte de nome foram os homens. E esses 72 nomes que eles dizem ser dos anjos cabalísticos, são nomes de demônio, que eu tenho um outro livro lá que mostra cada um deles, quem eles são, o que eles fazem. E ainda falei, esse aqui você não invoca não, porque ele é perigoso, ele te engana.
Esse aqui pode matar toda a sua família. O pessoal está mexendo com coisa séria, irmãos. São demônios de altíssima patente, espíritos que até dizem na Cabala que vem de Marte, outros vêm de Júpiter, de Saturno. Porque dizem que esses planetas, há milhões de anos atrás, tinham vida. Alguns planetas desses tinham vida, mas não vida como a nossa, diferente. A biologia é diferente. E foram destruídos, eles se tornaram anjos cabalísticos e estão lá para atender você. Mentira. Isso é tudo uma armação de Satã. As coisas do eterno não ficam dentro da casa de Satanás. Não fica. Olha o exemplo da arca. Colocou a arca dentro da casa de Dagom, o que aconteceu? Dagom caiu. Porque na arca estava o quê? A presença de Elohim. Então entendam isso, não pode, é que nem a gente. Tem que entrar num lugar onde está cheio de satânico para tu ver, fica vazio o local. Eles se sentem incomodados com a presença do eterno na nossa vida, eles não suportam. Por quê? Porque a presença divina. Eles ficam se sentindo incomodados. A mesma coisa aconteceu com a arca. No versículo 9. Depois de terem levado a mão do Adonai, foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Elohim a Ecrom. Sucedeu, porém, que em Elá, chegando, os ecronistas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Elohim de Israel para nos matarem, e nós e nosso povo. Você sabe o que as pessoas têm costume de dizer, inclusive os cabalistas? É uns absurdos assim que você fala: meu, como que esses caras podem dizer acreditar no eterno? Eles dizem que a arca da aliança era uma arma alienígena que emitia raios e emitia, como chama, radiação, que matava as pessoas. Por isso que os sacerdotes usavam o efode, que era no peitoral cheio de pedras, e roupas especiais para eles não morrerem com a radiação. E eu vou mostrar que isso é outra mentira. É a cultura de hoje, eles estão se achando tão intelectuais que eles querem mudar as coisas santas do eterno de conformidade com as suas intelectualidades. Dizer que a arca era uma arma. Inclusive o Adolf Hitler também tinha isso em mente. Ele mandou uma expedição atrás dessa arca. Quero a arca, porque com a arca da aliança eu vou vencer a guerra contra o mundo. Era doente esses caras, irmãos. O que a arca continha lá dentro? A tábua com os mandamentos do eterno, a vara de Arão que floresceu e o maná. Hoje, nada mais essa arca. Quem é a arca do eterno hoje? O Mashiach. O Mashiach estava nele a plenitude, a palavra, a autoridade da Torá, que é a vara de Arão, e o maná, que é o sustento da vida. Ah, mas não, essa arca aí tinha algo especial. Ela tinha ouro, era coberta de ouro, aquele ouro era para aumentar o poder da radiação e não sei o que. Cada história você ouve falar, até no Discovery Channel, no History Channel, e muita gente pega essas histórias e ficou, realmente a arca era uma arma cósmica. Gente besta. A arca para os inimigos do eterno era uma maldição. Para os inimigos de Israel era uma maldição. A arca era algo tão abençoado que para aqueles que eram inimigos do povo de Elohim, aonde ela fosse haveria maldição, tumores, morte, todo tipo de sofrimento. Mas a arca caiu no lugar certo. Olha a prova que a arca era a bênção em certos lugares para os filhos de Adonai. 2 Samuel, capítulo 6.
eles recuperaram a arca, tal, venceram os filisteus. Aí olha só, temeu Davi ao Adonai naquele dia e disse: como virá a mim a arca de Adonai? Não quis Davi retirar para junto de si a arca de Adonai, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca de Adonai na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e Adonai o abençoou e toda a sua casa. Então, peraí, como que com os filisteus a arca era o quê? Maldição. Mas na casa de Obed-edom foi bênção. Então essa história que a arca era uma arma cósmica com radiações matando as pessoas, que os olhos israelitas tinham uma arma poderosa, eles apontavam a arca para os muros caíam, apontavam para os inimigos caíam mortos. Isso é conversa de gente tola, metidos a interpretadores de Bíblia, que não sabem o que estou falando. A arca era uma bênção, mas para aqueles que andavam no quê? Na obediência do Eterno. Então ela, na casa de Obed-edom, foi uma bênção. Você vê que Davi, o próprio David, ele teve medo de trazer a arca para a cidade onde ele estava. Agora, sabe por que ele teve medo? Porque se você ler o contexto inteiro, o povo israelita estava cheio de deuses, de balaíns e de deuses estranhos. O Eterno falou: manda eles tirar os deuses do meio, para que eu possa habitar no meio deles e abençoá-los. Mas a arca foi levada para um lugar certo, casa de Obed-edom, um homem que estava ali em obediência à palavra. Então aquela arca trouxe bênção. Agora, por que trouxe bênção? Porque a presença do Eterno estava onde? Na arca. Ali estava a presença divina. Então, quando você busca a presença de Elohim, você leva a bênção aonde você vai. Vocês estão compreendendo? Então, entenda o que é as coisas do Eterno. As coisas do Criador não podem ser misturadas com as coisas do maligno. Entendam isso, não pode haver mistura das coisas do Criador com as coisas de Satanás. A estrela de Davi maravilhosa. Lá no satanismo, dentro da macumba, dentro das religiões ocultistas, dentro de inúmeras religiões antigas, você vai encontrar, antes que Israel existisse, a estrela de 6 pontos, o hexagrama, já estava envolvida em várias culturas e religiões antigas, na Índia, na China, em muitos lugares do mundo. Aí hoje os judeus dizem ser o principal símbolo da Cabala, usam ela para fazer invocação de anjos cabalísticos. Então você tem que ser inteligente e não cair nisso, irmão. Não precisa de você se aprofundar no conhecimento, só basta você entender o que eu estou te passando aqui hoje. Ah, eu tenho em casa, mas você joga fora. Você não precisa disso. Isso aí pode estar traindo um cheirinho para dentro da sua casa, porque é um símbolo maligno. E como eu já falei, o mundo espiritual se movimenta através de simbologia. Joga fora. Você não precisa disso. Ah, é uma proteção. Coloca aqui, ó, na porta de casa, na janela, a estrela de Davi, ó, 6 pontas, o chavim corre. Mentira. O chavim corre para dentro da sua casa. Porque eles são legalistas, eles agem de acordo com aquilo que dá a eles legalidade para se movimentarem. As coisas do Eterno, pega algo consagrado realmente do Eterno e coloca para tu ver dentro de um terreiro de macumba. O que acontece? Quantos terreiros de macumba aqui nós fechamos? A gente ia lá, pegava o azeite, né? Jogava em cima do telhado e acabou o terreiro. O pai de Santo vinha lá na igreja, o que aconteceu se vocês fizeram jogar? Mas o terreiro acabou. Mas acabou, não vai funcionar mais não. Quantos fecharam assim? Não foi um, nem dois, nem três, foi dezenas aqui na região. A gente sabe como funcionam as coisas. Então existem coisas que você pode paralisar o mundo espiritual. Existem coisas que você pode trazer o mundo espiritual para dentro da sua vida. Aí as pessoas não entendem por quê que esses rituais não trazem vida para dentro dos seus corações, ou essas pessoas, na verdade, nunca creram no Elohim.
eles trabalham descredenciando as escrituras de todo jeito. Não, porque a Brit Hadasha está escrita em grego, tá. Mas tem provas que várias partes da Brit Hadasha são textos originais, foram muito bem copiados até pelos próprios gregos. Não, mas os gregos fizeram isso. Ah, mas a Torá não sei o quê. E toda a Bíblia, daqui a pouco eles não acreditam mais em nada. Aí eles começam a correr atrás do misticismo, Cabala, Talmud e outras coisas que, ao invés de abençoar, trazem sofrimento para a vida das pessoas. Tiram a essência, tiram a presença do Eterno da vida das pessoas. Vocês estão compreendendo? Tiram delas a presença divina. Então a arca simplesmente não podia, jamais a arca dentro da casa de Dagon frutificar ali dentro. A presença do Eterno devastou ele lá dentro, porque aquela arca não era apenas um símbolo, era algo consagrado. Então Dagon caiu. É o que acontece, tem a presença divina na tua vida, Dagon também cai. As forças das trevas têm que cair na nossa vida, porque hoje o Eterno deposita em nós a sua presença, a sua Torá está dentro de nosso coração. Amém? A Torá não estava na arca? Sim ou não? Então a Dagon caiu. Quando a Torá está dentro de nós, os Dagon que se levantaram também caem. Tem que cair, cortar a cabeça e cortar as mãos. Porque a palavra está dentro da onde? De nós. Nós somos uma arca também. Quem podia com Mashiach? Algum demônio suportava o Mashiach? O Xabim chegou lá, o Kefa falou, o rapaz chegou e falou, mestre, o meu filho está caindo no fogo, muitas das vezes na água, está com um ataque epilético. Nenhum dos teus discípulos puderam curá-lo. O Mashiach deu uma bronca neles, homens de pequena fé, tal, foi lá, puxou o Xabim, o rapaz ficou bom, parou a epilepsia. Agora, por que isso aconteceu? Por que os demônios se curvavam quando viam o Mashiach? Porque o que estava dentro do Mashiach? Ele também como sendo uma arca. A arca de uma aliança que iria renovar a anterior. A palavra, a Torá dentro do seu coração, circuncisão de leve, Torá dentro dele. A autoridade da Torá, a vara de Arão. E ele era o próprio maná que veio do céu. Amém? O Mashiach era o próprio maná. Ele era o próprio pão que alimenta. É isso que ele diz. Eu sou o pão vivo que veio do céu. E aquele que de mim comer jamais terá fome. Então ele era, a arca era o símbolo dele. E hoje ele coloca isso dentro de nós. A Torá é circuncidada dentro do nosso coração. Então o Dagon também tem que cair na sua vida. Aonde você for, Dagon tem que cair, porque o Eterno coloca dentro de nós a circuncisão. A sua Torá, os mandamentos estão circuncidados no nosso coração. Então entenda, aonde você estiver, a presença de quem vai estar com você? Do Yahweh. E Dagon tem que cair. Amém? Amém? Dagon tem que cair. Eles vão cair, já caíram. Agora, quando você abandona tudo isso para ficar atrás de misticismo, não, porque eu acho que uma estrelinha de Davizinho não tem problema. Não, a estrelinha aqui, ó, um colazinho de estrela, ó, é o protegido. Vai trazer prosperidade. Mentira. Tudo isso, irmão, é misticismo. Aí a gente vê sinagogas com a estrela lá dentro. Tudo que é de sinagoga até é messiânica. Algumas, não todas. Aí eles tentam justificar de todo jeito. Não, porque aqueles dois triângulos refere-se à letra Dalet. Mentira. Essa estrela já existe há mais de 8.000 anos. Em culturas muito antigas foi achada essa estrela. Israel nem existia ainda. Já existia essa estrela. Essa estrela, ela foi filmada em cima da cópula do planeta de Saturno. Só foi vista há poucos anos agora, depois que o satélite passou por lá e fotografou a cópula do planeta de Saturno. Ele forma direitinho a estrela de 6 pontas. Então, de onde veio a cultura dessa estrela? Aí a gente vai lendo os escritos de Crowell, cabalista, que
que na verdade ele era um cabalista. Simplesmente ele usava a estrela como o maior símbolo de invocação de entidades. Aí você acha que o governo brasileiro usa o que aqui? Para enganar o povo e manter o povo igual um gado. Rituais cabalísticos, rituais e invocações de Osíris. É o que eles fazem. Está tudo aqui, gente. Os jornais, os líderes, alguns pastores, alguns líderes religiosos que conhecem, praticam isso na cara de pau. Rabinos, rochas, estão praticando esse tipo de coisa. E um monte de gente abestada, vamos falar assim, abestados, estão atrás dessas coisas agora. Porque olha a armação de Satanás. Primeiro desqualifica a Bíblia. Você passa a olhar a Bíblia como fosse um gibi. Bíblia. João Ferreira de Almeida. Mas não foi na João Ferreira de Almeida muitas das vezes que você encontrou um conforto? Foi ou não foi? Foi. A gente às vezes, quanto desespero nós tivemos na nossa vida, e foi na Bíblia de João Ferreira de Almeida que nós encontramos uma palavra que nos sustentou, seja ela adulterada ou não, mas manteve a nossa vida. Então, olha a armação de Satanás. Satanás age por todos os lados. Vocês estão compreendendo? Ele ataca de todas as formas. Mas a principal arma dele é tirar a sua fé no Elohim vivo. Fazer você desacreditar das Escrituras totalmente. O Mashiach disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Você tem que examinar. Você quer achar o Mashiach? Você tem que examinar as Escrituras. Então você tem que ser inteligente. Esse é um dos laços da perdição. E tem muita gente que estão caindo nesse engano e estão perdendo a emuná, estão perdendo a emuná no Mashiach, estão abandonando de congregar, estão deixando de ser fiéis, estão voltando e caindo para o mundo de novo. Esse é um dos maiores golpes que eu estou analisando nos últimos tempos. É destruir a estrutura sua, tirar a sua crença, tirar a sua estrutura na palavra, tirar a sua confiança no Elohim, tirar a sua confiança da Torá, tirar a sua confiança da Brit Hadash. Aí depois a pessoa não tem o que fazer, vai atrás de Cabala, vai atrás de Talmud. Que eu vou falar para você, eu queria ter um Talmud aqui para tacar fogo e fazer uma bela fogueira. Que é uma vergonha esses livros. Tem muita sabedoria? Tem, mas tem muita coisa que é vergonhosa para uma pessoa que diz ser sábia escrever contra um cristão. Por mais que o cristianismo fez mal contra os judeus no passado. E o perdão? A Torá manda perdoar. Mas não, eles querem inclusive vingança. Está lá no Talmud. Eles querem vingança, eles falam, vamos se vingar de todos eles. Então está errado, irmãos. Não desapegue da sua Bíblia não, da sua Escritura, amém? Ela tem erros, tem. Foi escrita por homens, foi interpretada e traduzida por homens. Mas aqui conta a história de um Elohim vivo, único e verdadeiro, que vive para sempre e te ama para sempre. Amém? Então a gente não precisa dessas coisas para sobreviver. Você não precisa de Talmud, você não precisa de Cabala, você não precisa de rituais, nada disso. Você precisa apenas de continuar crendo, confiando no Mashiach e alimentar o teu espírito com a palavra, porque o resto, meu irmão, já foi feito por você no madeira. Amém? O Mashiach disse, a palavra diz que tudo que pertence à vida e à piedade já nos foram doadas no Mashiach. Tudo já foi te doado. Você está completo. Diga, eu estou completo. Eu estou completo. Você não precisa de nada para te completar mais não. Ah, está faltando algo. Não falta nada. Não nos falta nada. Estamos completos. Porque o Mashiach nos alimenta com a sua palavra. Hoje, uma das coisas que eu sempre vou bater na tecla é a limpeza. É o Lashon Hará. Tem que tirar da boca mesmo o nome desses deuses. Parar de invocar esses deuses, de ser enganado, de sincretismo, de engano. Temos que abandonar sim. Isso sim. Agora o resto, meu irmão, você está completo. Você está completo, abençoado, porque o Mashiach fez uma grande obra por nós. A própria profecia
circuncidar o nosso coração, fazer você se tornar a arca do Elohim vivo. Com você está os malachim que te guardam. Dentro de você está a Torá. Dentro de você está o Espírito, a presença do Eterno. Então você quer mais o quê? Eu tenho que ter uma cabalinha, né? Um conhecimentinho, invocaçãozinha ali. Já falei, vira pai de santo, meu. Vai bater tambor, vai virar cambone, vira mãe de santo, pai de santo. Mas para com essas molecagens. Ou então vira satânico logo de uma vez. Ficar mesclando as coisas. Os filisteus podiam vamos pegar essa arca aqui, vamos fazer um ritual em cima dela e vamos invocar um espírito, um anjo aí. Sim ou não? O que o Eterno fez? Tacou estupor. Falou, vocês estão mexendo em coisa que não é sua, não é para vocês. Porque as coisas do Elohim não se pactuam, não se compactuam com as coisas de Satanás. Guarda no teu coração. Eu vi essa estrela dentro do terreiro de macumba. Agora eu estou na sinagoga, também tem. Eu fui satânico e eu vi essa estrela dentro do satanismo. Agora eu estou vendo dentro da sinagoga messiânica. Eu li os livros de Aleister Crowley. Ele inclusive invocava e desenhava essa estrela e ensinava a invocar o Shedim usando ela. Meu irmão, só se você quiser entender. Não tem como. As coisas do Eterno não se mesclam com coisas das trevas. Nós não podemos andar entre dois pensamentos. Elias usou o altar. Vamos citar um exemplo. Eliarro usou o altar de Baal para oferecer o holocausto? Não. Os Balaim ficaram das 6 da manhã ao meio-dia. Baal atende, Baal atende. Para lá e para cá. E Baal não atendeu. O que a palavra fala? Eliarro não foi lá usar o altar dos Baal. Ele captou o altar do Eterno, restaurou o altar de Elohim e ofereceu o holocausto. Ele não pegou o que estava os Balaíns usando, Eterno, me dá licença, agora eu vou mostrar que isso. Não, isso aqui para ele não servia, está contaminado. Eu vou usar o do meu Elohim. E nem os Balaíns usaram o altar do Eterno. O que eles fizeram? Quebraram o altar todinho, deixou o altar em ruínas, sem condições de ser usado, e montaram deles. Eliabe foi lá, restaurou o altar de Elohim e ofereceu o holocausto. Então essa mentira, estrela de Davi, vamos usar, porque ela um dia foi usada em rituais, mas nós também podemos usar para Elohim, porque ela é do Eterno. Mentira. Ritual com isso, cabalismo com isso, usar isso aí como ritual de cabala, usar ela para invocar forças malignas. Você está me desculpando, ela não serve. Porque se você quer receber a essência divina, a presença divina, você não precisa disso. Onde é o altar hoje, irmãos? É o teu coração, o teu leve. É o altar do Eterno. Restaura teu coração, remove de dentro do teu coração as impurezas, tudo que entristece o Espírito Santo, que o altar, você invoca o Elohim e a presença dele vem no seu altar. Não precisa dessas coisas. Tudo isso é misticismo e o pior, satanismo disfarçado. Tem gente que vai ficar bravo comigo na internet. Estou pouco me lixando. O importante é que eu tenho lá 980, quase 1000 pessoas no meu canal que gostam de ouvir o que eu prego. E é para elas, para que elas não se contaminem, para vocês aqui e para os irmãos que estão no meu canal. Para não caírem nessa contaminação, nessa mentira, nesse engano, fugirem disso o mais rápido possível. Que esse movimento judaico-messiânico que está no Brasil é uma fraude. Não precisamos disso. Que é a presença divina. Vou fazer uma estrela de Davi aqui para poder ter mais unção, mais poder na igreja, na congregação, na minha vida. Eu vou andar com uma estrela de Davi para ter proteção. Mentira, gente. Guarda o teu coração, porque você guarda a sua vida. Guarda a palavra,
que o Eterno habita em vós. Você hoje é a arca dele. Amém? Você também é a arca dele hoje. Então guarda isso no teu leve. Não vou falar muito hoje. Quem recebeu, recebeu. Compreendeu? Amém. Guarda no coração. A coisa mais bonita é você saber disso. O Eterno não tem parte com Ra-Satã. Nenhuma. E nem as coisas de Elohim servem para Satã. Guarda isso no teu coração. E nem as de Satã servem para Elohim. Então, a partir do momento que eu estou comecei dentro da minha congregação dizendo que estou invocando o anjo, não é o Eterno. Estou invocando o demônio. E o povo besta está caindo nisso aí. Oi. Posso fazer uma pergunta? O que me veio aqui no meu coração, se o templo que foram feitos antes do Mashiach foi derrubado para reerguer outro, então quer dizer que o templo foi o primeiro, não serve para o Elohim. Claro que nunca serviu. Que é para isso o Mashiach, na verdade. Nunca serviu. O templo servia para guardar os utensílios. O próprio Eterno disse: quem disse que vocês podem me fazer uma casa se a terra é estrado dos meus pés? A minha Tiferete enche toda a terra. A terra não pode conter a minha Tiferete, o Eterno disse. Na linguagem pagã, a terra não pode conter minha glória. Então, como que um templo ia caber ao Eterno? Aquele templo era político. Foi uma nova política. Porque Israel, como sempre digo, sempre Israel copiou o que as outras nações faziam. As outras nações também tem um templo de Dagon. As outras nações têm um templo de Baal. Tem nação aí que tem um templo. O Egito está cheio de templo de Karnak, cheio de deuses lá. Nós também queremos um templo para venenciar o nosso Elohim. O Eterno não gostou nem um pouco da atitude. Vocês estão compreendendo? E o templo que vai ser criado agora, o terceiro templo, é simplesmente para sentar o anti-Messias. Só isso. O anticristo é que vai sentar lá, o anti-Mashiach. Então nós precisamos ser inteligentes. Jamais, estão provando que a Bíblia não presta. Tá bom. Mas o Elohim vivo da Bíblia presta, é maravilhoso e é bendito. Amém? Provaram por A mais B. Agora eu quero ver os irmãos falar. Agora eu quebro a fé de todo mundo. Tenho provas que a Bíblia é uma invenção. Pode falar o que quiser. Tem um alienígena lá na televisão dando um depoimento em cadeia mundial, contando que foram eles que fizeram a Bíblia. Nem por isso a minha fé vai acabar. Você sabe por quê? Porque eu não conheci um Elohim de ouvir falar. Eu conheci o Elohim vivo. Por isso que eu sempre falo para vocês, a coisa mais importante nessa vida é você ter comunhão com Ele. É você ter uma vida ligada com Ele, ouvir Ele falar, ter experiências espirituais de manifestações grandiosas na sua vida, para que ninguém roube a sua fé. Amém? Porque o que vem inventando é isso. Aos pouquinhos vão arrastando, daqui a pouco a pessoa está na lona. Então vamos acordar, amém, pessoal? Amém. Ninguém vai tirar a nossa fé, nunca mais. Amém. Ninguém, nenhuma religião quebra mais a gente. Porque quem nos sustenta é o Eterno nosso Pai. Amém? Vamos agradecer a Ele.